Boa noite. Bom, irmãos, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, para poder dividir um pouquinho daquilo que o Senhor falou a todos nós. Para falar a verdade, é bem nervoso estar aqui na frente, principalmente para quem não está acostumado. Mas o objetivo nosso não é simplesmente a gente falar tudo que já foi falado, mas sim trazer alguns pontos em que o Senhor pegou conosco, né? E eu vejo que o Senhor é maravilhoso demais com a palavra dele e cada pessoa o Senhor falou de alguma forma a mesma palavra, né? Então eu vou começar falando a respeito do que o Senhor fez com as revelações, né? Porque foi o que me mais assim impactou. Claro, tem várias coisas que ainda daria pra gente falar, mas assim, considerando o nosso tempo, uma coisa que me chamou muito a atenção é o que o Senhor tem nos revelado, né? E a verdade maior é que quanta revelação o Senhor já traz num único capítulo da Bíblia. Num único capítulo. Nós vimos basicamente o capítulo de Lucas, o capítulo 5 do livro de Lucas. Quantas lições o Senhor nos revelou. Quantas lições, quantas verdades. Quantos de vocês já leram isso e simplesmente eram 4 histórias e de repente elas estavam tão juntas que o Senhor descortinou os nossos olhos para que a gente enxergasse todo o processo que Ele tem de fazer em nós, para que nós sejamos transformados em odres novos e receber o vinho novo, né? Então, isso já foi maravilhoso demais. A segunda revelação, que eu creio que já seria de mais comum acordo de todos, é que Jesus, ele é o vaso de Deus, né? Então o irmão leu no capítulo 3, no versículo 14, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede em seu favor. E aí, quem Deus quer bem, né? E esse mesmo Jesus, no capítulo 3, no versículo 22, ele fala: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado, e em ti eu tenho todo o meu prazer. Lucas capítulo 3, versículo 22. Se eu falei, o 22 é a parte B. Finalzinho do Tu és meu filho amado, e em ti eu me comprazo, eu tenho todo o meu prazer. E esse mesmo Jesus é Ele que quer e deseja fazer de nós vasos. É Ele que quer fazer isso. Então, quando a gente começa no capítulo 5, o Senhor tem um encontro com Pedro. Pedro já havia encontrado outras ocasiões, que está relatado ali no versículo de João, capítulo 1, Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1. Mas Pedro sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas pelo fato de ele estar vendo com os olhos, ele via era um homem e chamava ele de mestre. E o Senhor, com sua graça, com o seu poder, e o poder fazendo como que mais me chamou a atenção é abaixo da superfície, onde eu não vejo, onde vocês não veem, pelo poder dele, descortinou, trouxe a revelação do pecado dele. E essa revelação foi tão forte ao ponto de Pedro falar: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Oh, meus queridos, é tão maravilhoso saber que nós podemos dizer para o Senhor: eu sou pecador. Por quê? Porque nós sabemos que Ele é que perdoa pecados. É Ele que transforma. Então, isso é demais, porque o Senhor trabalha onde nós não vemos. E aí eu fiquei pensando a respeito sobre a revelação. Não é que alguma coisa estava escondida atrás de uma parede e a gente já dá a volta e consegue ver que a coisa está lá. Não, a palavra está aqui. É como se a gente, vou usar uma analogia bem simplória aqui,
me perdoem, mas é como se a gente estivesse atravessando a rua, a gente vê o carro chegando e não tem a consciência que se a gente ficar lá, aquele carro vai machucar a gente se atropelar. Nós estamos com a palavra aqui, ó, mas se o Senhor não abrir os nossos olhos, não der o discernimento no nosso corpo, no nosso espírito, nós não vamos enxergar as verdades que Ele tem para nós. Então, Pedro viu o quão pecador ele era naquele momento pela força do poder do Senhor. Que o Senhor descortinou o olho dele naquele momento. E o segundo passo é o leproso. Da mesma forma. O leproso, ele estava ali com o corpo de lepra de alto a baixo. E, como o irmão comentou, que ele, de alguma forma, escutou o Sermão do Monte. E lá em Mateus capítulo 7, vai falar: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se vós sois maus e sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Olha que maravilhoso. Ele ouviu isso de certa forma e ele entendeu: eu preciso de uma purificação, porque eu sou leproso e eu sei para quem pedir. E aí ele foi até o Senhor Jesus e falou: Senhor Jesus, se queres, podes. Ele falou para a pessoa certa. Se ele pedisse para qualquer outra pessoa, alguém ia conseguir. Mas ele teve a revelação descortinada que ele precisava de purificação. E assim somos nós também. Que o Senhor abra cada dia mais os nossos olhos, porque nós precisamos ser purificados por Ele, né? E como nós entendemos que as histórias têm uma sequência e elas não podem ser invertidas, que nós vivamos esse processo que o Senhor tem dado a nós. Nós precisamos disso para receber mais do vinho novo, sermos achados nele, né? Vamos para o terceiro passo. É o paralítico, que nos traz a visão da nova capacitação. Ele foi de algum modo levado pelos amigos ali, e eu imagino ele contando a narrativa, você consegue imaginar, visualizar toda aquela cena, pega o paralítico e sobe escada, desce telhado e assim por diante. Se você fizer isso com uma mala já não é fácil, imagina com uma pessoa, né? Que não tem condição nenhuma de se movimentar, de se apoiar, né? E ele foi colocado aonde? Diante de Jesus. E aonde nós estamos? Diante de Jesus. E é por isso que nós podemos clamar a Ele. E aí, ele está ali, e a primeira palavra que o Senhor fala para ele é o quê? Os seus pecados estão perdoados. E ele foi curado naquele momento. E ele foi curado. E não é que ele tinha uma capacitação e o Senhor deu uma outra capacitação para ele, melhor. Não. Ele era incapaz. E é essa a consciência da revelação que eu vejo que o Senhor tem para nós. Mediante os nossos pecados, nós somos incapazes de agradar ao Senhor. Porque a nossa capacitação está no Senhor. Está diante dele. Então que o Senhor abra os nossos olhos para nós entendermos mais disso. Porque só vamos ser capazes mediante estarmos diante do Senhor e entender que o Senhor é que nos purifica de todo pecado. Louvado seja o Senhor por isso. E o último, da última história, que está do versículo 27 até o 32, que fala de Levi. Levi, como ele disse, era um homem abastado, provavelmente um homem que tinha uma inteligência acima da média ali das pessoas, e ele largou tudo para seguir o Senhor. E tudo que ele tinha foi revelado a ele. Agora o que eu tenho pertence ao Senhor. E o que eu tenho vai ser para glorificar o Senhor, para o Senhor. Foi por isso que ele fez um banquete para o Senhor Jesus. E o que? Levou quantas pessoas lá? Muitas pessoas. Para que essas outras pessoas conhecessem quem? O Senhor Jesus.
Então a ocupação que foi revelada na vida de Levi ali foi que a minha vida não é mais minha, mas agora é do Senhor Jesus. As minhas coisas não são mais minhas, mas ela é do Senhor Jesus. Ela é para o quê? Para o Senhor Jesus, para a obra dele. Então, irmãos, isso mexeu muito comigo, porque nós precisamos ter esse entendimento. E só vamos ter esse entendimento porque o Senhor é quem nos abre os olhos. O Espírito é o que revela a palavra. E eu creio que o Senhor tem nos levado a isso. E eu peço a ajuda dos irmãos, e eu estou à disposição para os irmãos, porque só vamos conseguir isso juntos, na dependência do Senhor, no trabalho do Espírito, como comunidade, como igreja, viver como odres novos. E é tão maravilhoso, irmãos, que eu creio que não é à toa. O irmão Romeu falou que é bem provável que essa seja a primeira parábola descrita na Bíblia. E ela tem o mesmo tema do primeiro milagre de Jesus. O que Jesus fez no primeiro milagre? Transformou a água em um vinho. E naquele casamento ele trouxe o quê? Um vinho novo. E que seja feito na nossa vida, irmãos. Que seja feito derramado o vinho novo. Para a honra e glória dele, para que nós sejamos usados por ele, sejamos abençoados como já temos sido. Eu agradeço maravilhosamente por essa palavra. Quanta revelação. Teria muito mais coisa para a gente falar, mas o Senhor que Ele abra os nossos olhos cada dia mais. Nós precisamos ler a palavra e depender do Senhor para enxergar as verdades. Né? Se em um capítulo a gente consegue ter tantas verdades, tanta revelação, quanta coisa nós precisamos ver ainda na palavra. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Tá? Glória ao Senhor. Eu vou convidar o irmão Felipe, que vai ter um momento agora. Amém. Paz, irmãos. Eu queria aqui compartilhar, né, como nosso irmão lembrou, não é objetivo falar novamente tudo aquilo que nosso irmão já falou, mas ele, na primeira mensagem, lembrou de um aspecto muito interessante do caminhar e do nosso viver, né, como cristão, que é essa ascensão helicoidal, como que uma espiral ascensional. E é muito interessante ver, né, como nós passamos pelas mesmas verdades, mas de modo ascendente. E aqui então eu queria colocar, diante dessa lente, né, desse detalhe, essas 4 novidades, né, esses quatro pontos que nosso irmão já lembrou muito bem. Então, né, para explicar um pouco o que seria isso, a gente às vezes imagina que o viver cristão é como se fosse uma escada linear, né, onde a gente tem ali no degrau uma verdade, que, por exemplo, pode ser a fé. E uma vez que eu criei no Senhor, recebi a fé, agora eu posso passar para o próximo degrau, e a fé, eu não preciso mais retornar nela, né? É um assunto resolvido na minha vida. Então eu passo agora para o assunto, por exemplo, da oração. Então, uma vez que eu agora aprendi a orar, passo para o próximo degrau e a oração está resolvida na minha vida. Mas não é assim. Né, usando esse exemplo de uma escada, a gente poderia imaginar que poderia ser, né, uma figura um pouco mais fiel, uma escada caracol. Sendo que os degraus não seriam os assuntos, mas imaginem aqui então uma escada caracol, onde aqui eu tenho a coluna como uma verdade, outra coluna como uma verdade, outra como outra. Então, nesse primeiro degrau, recebo a fé, tenho aqui o assunto da fé, crio no Senhor, vou para o próximo degrau e nessa coluna aqui agora, eu aprendo a orar, né, usando os mesmos exemplos. Então,
eu vou subindo degrau a degrau em cada verdade e eu retorno aqui nessa coluna da fé, mas a um ponto maior, né? Pelo trabalhar do Senhor, pelo trabalhar do Espírito Santo. E assim, né, a gente, por todo o nosso caminhar cristão, a gente aprende do Senhor um pouco mais daquilo que a gente já recebeu, seja a fé, seja do amor, seja o serviço. E então, né, com essa figura em mente, eu gostaria que os irmãos pensassem agora em todos esses pontos. Né, e o irmão, né, Romeu, ele até lembrou de Filipenses 3,14, onde ele fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é justamente nessa palavra soberana, né, que ali na raiz dela está esse para cima, esse ascensional. E quando nós pensamos então, agora, pensando em tudo isso que o Senhor busca, né, para fazer de nós odres novos, nessas quatro pontos que Ele quer renovar em nossas vidas, pensando agora nessa convicção de pecado, aqui nessa figura da pesca maravilhosa, quando nós olhamos ali, Pedro então, né, diante do Senhor, onde ele no verso 8 de Lucas 5, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então, quando nós pensamos, quando cremos no Senhor, recebemos a sua luz, tivemos essa convicção de pecado, veio, né, de certa forma, esse assombro em cada um de nós. Nós vimos quem nós somos, por isso essa reação de retira-te de mim, Senhor, porque diante dessa luz, quem sou eu? Então eu me curvo. Mas ao mesmo tempo esse Senhor é um Senhor que atrai. Então esse Senhor que atrai, por essa luz também nós vemos a sua beleza. Então, assim como Pedro também diz, a gente pode dizer: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, pensando nisso, irmãos, lá quando nos convertemos, tivemos essa experiência. Será que isso está resolvido? Então, não precisamos mais de convicção de pecado depois de 1 ano de convertido, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Não, né, irmãos? Isso precisa ser renovado em cada um de nós. Essas convicções precisam ser renovadas. Mais da luz do Senhor precisa continuar entrando. Precisamos continuar vendo quem nós somos. Precisamos continuar vendo principalmente quem o nosso Senhor é. Quando prosseguimos então aqui para a história da purificação desse leproso. E sabemos então que a lepra é essa representação do pecado, e mais especificamente de um pecado de rebeldia, né? E de certa forma, quando nós pensamos no pecado lá, Adão e Eva, a rebeldia deles, né, os levou a não fazer a vontade de Deus e fazer a vontade deles. E é isso que nós fizemos, irmãos. Então, novamente, né, fazendo essa reflexão, quando nós cremos no Senhor, nos arrependemos, nos voltamos, nos declaramos que Ele é o nosso Senhor, que nós, né, coberto de lepra, vamos a Ele para receber a cura e fomos curados graças ao Senhor. Mas, e depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, será que existe ainda alguma forma de lepra velada em nosso interior? Alguma rebeldia, apesar de ter entregado alguma parte para o Senhor, em obediência a Ele? Será que ainda o que guardamos ainda no nosso coração? Ao Senhor, ao serviço uns aos outros? Que o Senhor possa trazer também a sua luz, né, para prosseguirmos. Não importa quanto tempo nós temos diante do Senhor na nossa caminhada, mas que o Senhor possa curar totalmente, né, cada dia mais uma parte do nosso ser, para que essa lepra seja curada, para que não reste em nós nenhum pelinho branco.
Então, né, que o Senhor possa trazer essa luz, né, livrar de cada um de nós esse falar mal, essa fofoca, sabe, irmãos, todos esses detalhes que precisam realmente ser expostos e ser curado em cada um de nós. Prosseguindo, temos então uma nova capacitação aqui nesse assunto da cura do paralítico, né? E aqui vemos no verso 18: vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Então aqui, né, vimos também quanta riqueza ao pensarmos primeiro em nós mesmos como os paralíticos, depois em nós mesmos como os amigos de paralítico, como devemos nos apresentar ao Senhor, como devemos apresentar os nossos irmãos ao Senhor, como devemos apresentar aqueles que não conhecem o Senhor ao Senhor. Verso 20: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E somente esse, né, que tem essa prerrogativa divina, exclusivamente divina, de perdoar pecados e de curar, nosso Senhor Jesus. Ele é capaz de perdoar nossos pecados, nos trazer a cura e a capacitação total. Então, uma vez salvos, né, uma vez caminhando e passando por essas fases, fomos sim capacitados, de certa forma, pela sangue de Jesus, a servir ao nosso Senhor. Mas, né, irmãos, com caminhar, com 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, será que temos nos colocado diante do Senhor para buscar mais capacitação? Ou será que achamos que nós já aprendemos a servir? Será que nós já achamos que nós já sabemos fazer? Essa capacitação só vem de Deus. Ele é o único que pode curar, perdoar pecados, que pode nos livrar desse farisaísmo para nos fazer como odres novos, nos livrar desse fazer sem a realidade, porque, como muito bem nosso irmão lembrou, né, é a realidade espiritual que molda a forma e não o contrário. Nós não aprendemos fazendo e vem alguma realidade espiritual depois, mas é o Espírito Santo, a sua palavra, que nos mostra a ordem, o que fazer, como fazer, e então fazemos. O trabalho do Senhor é feito primeiramente em nós, para que então possa ser feito através de nós. E que, independente do caminhar que nós já temos, né, que nessa ascensão possamos nos colocar constantemente diante do Senhor, colocar constantemente uns aos outros diante do Senhor para a sua obra. É muito interessante essa palavra de servir, essa diaconia, que significa servir. Mas no original ali, na raiz, ela tem duas de muitos, né, sentidos, que é o ouvir sempre ou ouvir através. Então, no serviço, irmãos, nunca podemos deixar de ouvir primeiro antes do fazer. Por fim, um novo interesse e uma nova ocupação. Verso 27, passadas essas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Graças ao Senhor, que esse segue-me, um dia também o nosso Senhor Jesus falou a cada um de nós. E precisamos, novamente, irmãos, uma vez que já deixamos algo pelo Senhor, lembremos que precisamos deixar tudo. Basta então termos deixado, seguido, nos tornamos crentes e seguimos à frente sem precisar nos preocupar mais com esse assunto? Novamente, não. Constantemente, né? O mundo, Satanás, o nosso ego nos ataca. Mamon
também, né, como esse Deus, esse Senhor, está sempre à espreita. E que, assim como Levi, possamos deixar tudo, deixar e entregar tudo ao nosso Senhor, seja nossos bens, seja a nossa vida, toda a nossa ocupação, todo o nosso interesse realmente nas mãos do Senhor. O que será que depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ainda hoje, né, o que nos interessa? Será que nos preocupamos muito com política? Será que nos preocupamos muito com entretenimento? Será que nos preocupamos com o quê, né, irmãos? Mas graças ao nosso Senhor que possamos ir diante dele e entregar tudo. Porque o nosso Deus, ele não fala a cada um de nós: volta quando você for digno. Volta aqui quando você estiver limpo de coração. Então, a gente conversa, a gente começa a trabalhar. Volta aqui quando você for capaz. Ou volta quando você estiver interessado. Pelo contrário, ele vem e fala: vem e segue-me. Vem e segue-me. É ele que nos dá o querer e o realizar. É nele, por meio dele. Ele está na vanguarda, na retaguarda, dentro de nós, nos trazendo convencimento, capacitação. Então, que possamos realmente, irmãos, nos colocar diante do nosso Senhor, seja recém-convertidos, ou com 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, que essa novidade possa sempre estar em nossos corações. Uma nova convicção de pecados, capacitação, cura, interesse, que tudo isso seja renovado pelo Espírito Santo no coração de cada um de nós. Amém. Você queria chamar Jéssica? Boa noite, irmãos. Como já foi exposto ali pelos irmãos aqui que também colocaram, acredito que no coração de cada um de vocês ainda tem alguma coisinha a mais que também chamou a atenção, porque a gente vê quão rica que é a palavra do Senhor. Então, a gente viu na pregação do irmão esse processo, esse caminhar, né, de como a gente é transformado desse odre velho até ser um novo odre, para que a gente possa receber esse vinho novo. E ele coloca esses 4 cenários. O primeiro deles, né, a nova convicção de pecado. O segundo, uma nova purificação, uma nova profunda e nova purificação, uma nova capacitação e um novo interesse. E é interessante também, né, como o irmão Lucas colocou aqui, que talvez essa seja a primeira parábola contada pelo Senhor, né? Então, como primeiro, tem sempre um princípio a mais para a gente aprender. E ele coloca, né, sobre esse odre novo, para nós sermos transformados, para deixarmos de sermos esse odre velho. E quão maravilhoso, porque nós éramos esses odres velhos, esses odres informes, esses odres que eram inúteis, esses odres que simplesmente não podiam conter esse vinho novo. Mas o Senhor não apenas dá uma ordem ou dá algum direcionamento para nós, como, você tem que ter uma nova convicção de pecado, uma nova purificação, mas Ele, graças a Deus, dá os meios para isso, e Ele mesmo colocou a sua mão sobre nós, e vem nos moldando e nos transformando nesse novo odre, para que a gente possa ser esse odre útil, agradável, para que a gente possa receber esse novo vinho, que é a própria vida dele em nós. Então, o que seríamos de nós se não fosse o Senhor? Se ele não tivesse colocado a sua mão sobre nós, esses odres tão informes, tão sem utilidade, mas ele nos transforma e nos coloca como úteis nas suas mãos. Então, vale a pena lembrar também que ele só faz isso à medida que a gente responde esse chamado. Não adianta nada ele colocar a mão sobre nós e a gente continuar enrijecido, mas que ele nos ajude a responder tudo aquilo que ele tem colocado a nós. Então, partindo para os pontos que mais me chamaram a atenção, foi no primeiro cenário e um outro ponto que está entre o segundo e o terceiro cenário.
E o que mais me chama a atenção são esses encontros que o Senhor tem com Pedro. O Lucas citou no começo, e a gente sabe que o primeiro encontro está lá no primeiro capítulo de João, quando André, seu irmão, ele encontra o Senhor e sai correndo chamar Pedro e fala, Senhor, Pedro, encontrei, né, aquele Senhor, e o Senhor olha para Pedro e fala, tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás Cefas, ou Pedro. Isso também foi conosco, tu és, mas tu serás. Nós seremos transformados, não apenas somos, mas seremos. É interessante também que se a gente olha a narrativa de João, Pedro não responde nada. Ele continua a narrativa, mas Pedro, ele simplesmente acata aquela palavra e segue a sua vida. Não tem esse responder de Pedro. Mas graças a Deus que ele não desiste de nós e tem um segundo encontro. E esse segundo encontro está lá em Mateus 4, quando ele está pescando com seu irmão, e ele fala, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. E fala que lá eles deixaram tudo e logo seguiram. Então, é uma resposta prática, mas não é algo que eles se entregaram, não tem um falar, né, algo que veio do coração. Eles simplesmente deixaram e seguiram. Né? Não foi ainda suficiente para que Pedro se entregasse totalmente ao Senhor. Mas, graças a Deus, que ele não desiste, ele vai mais uma vez encontrar com Pedro. E lá, aqui em Lucas 5, a gente vê essa pesca maravilhosa, né, que Pedro tá lá, já tinha tentado pescar, na verdade, né? A noite inteira e não tinha pescado nada, e o Senhor pede para usar o barco dele para pregar para aquela multidão, e depois que ele fala, Pedro, faze-te ao alto mar, lança as redes. E Pedro fala, Senhor, mas mestre, pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí tem essa revelação maravilhosa, né? Quando tem essa pesca, e Pedro, ele fala, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador, né? E primeiro ele fala Senhor, então ele tem essa convicção, não apenas mais mestre, mas agora Senhor da sua vida, e fala que ele, deixando tudo, o seguiu. Mas não era suficiente ainda, porque somos muito duros, somos muito difíceis de nos render a nós mesmos e nos entregarmos ao Senhor. Então Pedro precisou de mais um encontro. Né? Ele já tinha negado o Senhor 3 vezes, e o Senhor, com todo esse amor, ele morre, ele ressuscita, ele vai encontrar com Pedro e ele fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, eu te amo. Mas não era um amor ágape, igual é o amor de Deus para conosco, era um amor filéu. Mas mesmo assim, agora ele dá um passo a mais, ele não apenas segue, ele não apenas fala Senhor, mas ele fala, eu te amo. Então que a gente também tem esse caminhar, né, que a gente responda, né, como Pedro respondeu. Mas o que é interessante é que Pedro precisou de 4 encontros. Tudo bem que ele tinha uma jornada com o Senhor, ele participou dos milagres, das curas, das parábolas, ele ouviu tantas coisas diante do Senhor, mas foram 4 encontros pontuais que são relatados aqui, que o Senhor teve com Pedro. E agora eu fico pensando, quantos encontros nós tivemos e não respondemos? Pedro precisou de apenas 4 para se entregar totalmente ao Senhor. E quantos encontros temos tido com o Senhor? E muitas vezes a gente fica calado, igual esse primeiro encontro que o Senhor teve com Pedro. Ele fala ao nosso coração uma verdade tão maravilhosa, que tu és, mas tu serás. E a gente simplesmente se cala. Mas que realmente o Senhor nos ajude, não apenas a deixar tudo e o seguir, mas falar, não mais mestre, mas Senhor. E falar, Senhor, mesmo que meu amor é filéu, é imperfeito, não é um amor ágape, mas mesmo assim eu te amo. Então, essa foi a primeira lição que tocou ao meu coração. Que Ele nos ajude a responder a cada encontro que a gente tem tido com o Senhor, que a gente não fique calado, mas que Ele passe de apenas um mestre, mas para sermos o Senhor das nossas vidas. A segunda lição dessa mesma história da pesca maravilhosa está no ponto ali que o Senhor, na minha versão, fala assim, faze-te ao mar alto, né? Mas na versão que o Romeu usou, mova-se para as águas mais profundas. E aqui o que o Senhor trouxe ao meu coração é para nós sairmos da superficialidade. Saia desse comodismo, saia dessa
tão pouca comunhão que você tem tido, vai para águas mais profundas. Vai conhecer um pouco mais de mim. Vem se aprofundar um pouco mais de mim, porque é ali que eu movo, debaixo das profundezas, e é ali que você vê o meu poder. E ali a gente vê, né, no relato, né, de Pedro, né, o irmão Romeu coloca aqui, Pedro fala assim, Senhor, você é meu mestre, eu acho que o Senhor é uma pessoa assim, fez tantos milagres, né, eu acho que é uma pessoa boa, mas o Senhor não é pescador. Então, como que o Senhor vai querer me ensinar a pescar? Eu pesquei, tentei a noite inteira, já não deu certo. Eu sou pescadora há tantos anos, mas ele não conhecia ainda aquele Senhor com quem ele estava falando. Então, ali o Romeu coloca que ele abalou as certezas de Pedro. E eu peguei o poema que o irmão Romeu trouxe, e eu vou ler novamente. Filho de pescador nasci, e assim me criei. Conheço o mar há tanto tempo, que eu já nem me lembro mais. Trabalhei a noite inteira, e nada foi tudo o que peguei. E agora vens me ensinar tudo o que na vida eu mais sei. O que fizeste das minhas certezas, do que eu pensava ser, agora vejo que eu não passo de um pequeno bar à deriva. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no seu vento o teu perfume, a tua voz e o teu ser que é santo. O Senhor abalou essa certeza de Pedro. E aqui Pedro tinha uma certeza, que ele era pescador, que ele sabia pescar. E trazendo essa lição para nós, eu fico pensando, quem dera eu tivesse só uma certeza na minha vida, né? Mas quanta certeza nós temos? Temos certeza de como agir, de como proceder, de como trabalhar, do que fazer, que negócio fechar, como eu tenho que me portar em casa, como eu tenho que me portar na... A gente tem tantas formas, tantas certezas e tantas convicções. E o Senhor vem a abalar as nossas certezas e mostrar que Ele é muito mais do que isso, Ele é muito mais do que qualquer certeza, porque ali quando Ele encontra com Pedro, Ele faz esse movimento debaixo do mar e Ele traz aquele cardume de peixes para dentro daquela rede, mostrando para Pedro que ele não necessitava de circunstâncias, de condições climáticas, de condições financeiras, ele não precisava de nenhuma outra condição, porque ele era o Senhor soberano sobre todas as coisas. Então, que ele destrua todas as nossas certezas e que ele nos abale, leve-nos para águas mais profundas e nos faça ver que ele é o dono, o criador, o autor de todas as coisas, capaz de nos curar e nos restaurar completamente. E a outra parte que me chama a atenção é... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Está entre o cenário 2 e o terceiro cenário, que Lucas coloca que ele era um homem de oração. E ali descortinou os meus olhos da humanidade do Senhor Jesus. Porque se ele não fosse 100% homem, ele não poderia me representar naquela cruz. Porque se ele não fosse, eu não poderia ser salva por ele. E ali eu vi que ele era 100% homem e era um homem totalmente dependente do seu pai. Era um homem que orava. E aí foi algo que a gente abordou nos jovens ontem, né? 1 Tessalonicenses 5, do orar sem cessar. Como nós, que somos nós, e o Senhor que é o Senhor, orava tanto, dependia do seu pai para saber que caminho que eu vou tomar, quem eu vou encontrar, para onde eu vou seguir, que milagre que eu vou fazer, o que eu vou fazer, Deus Pai, me revele. Né? Ele era totalmente homem dependente do seu pai, e nós, pequenas criaturas, somos tão autossuficientes, somos tão fortes em nós mesmos que a gente não recorre ao Senhor para todas as circunstâncias, a gente não ora, a gente não depende dele. Isso mostra, né, que a gente age no automático, a gente confia tanto na nossa sabedoria humana, nos nossos recursos, sejam eles financeiros, intelectuais, sejam eles quais forem. A gente depende tanto de nós mesmos e esquece de confiar naquele que pode todas as coisas. E aqui, fazendo um parênteses, né, que o irmão Romeu ele trouxe, né, que lá em 2 Coríntios 12, no versículo 9 e 10, quando Paulo fala, né, e disse-me, a minha graça te basta,
Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é então que sou forte. E quantas vezes somos fortes em nós mesmos? Toda essa questão de não orarmos, não dependermos, não buscarmos, simplesmente fala que eu sou forte o suficiente para levar a minha vida do jeito que eu acho melhor. Mas aqui não, o próprio Senhor Jesus, que era soberano, maravilhoso, sem pecado, dependia do seu Pai para todas as coisas. Quanto mais eu, que sou pecadora, que preciso dele. Então, que a gente se glorie nas nossas fraquezas, que a gente não seja forte em nós mesmos, mas que a gente dependa dele em todas e quaisquer circunstâncias. Então, recapitulando, que realmente a gente nos renda a esses encontros que estamos tendo com o Senhor. Que não apenas ficamos calados, mas que a gente deixe tudo, que a gente fala, Senhor, não é mais apenas mestre, mas agora é meu Senhor. E que a gente se prostre aos seus pés e fala, Senhor, por mais imperfeito que seja o meu amor por ti, eu te amo, mesmo que seja filéu. Eu te amo. E também que ele abale todas as nossas certezas. Que nós não sejamos fortes em nós mesmos, nas nossas convicções, nas nossas maneiras de agir e pensar, mas que a gente se renda completamente a esse Senhor maravilhoso, porque assim ele nos transformará nesse odre novo para a honra e glória dele. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir então Lucas capítulo 5, acredito que já esteja aberto, não? Então, Lucas capítulo 5, a parte final, né, dos versos 37 a 39. E ninguém coloca vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser colocado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Irmãos, então nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, dentro da sua sabedoria, ele é a própria sabedoria de Deus encarnada, ele resolveu nos ensinar usando parábolas. E esse recurso didático das parábolas é muito interessante porque ela abre para várias interpretações. Eu acho que tantas vezes a gente já ouviu uma mensagem de uma parábola, né, um ensino, puxa, eu nunca tinha visto sob esse ponto de vista. Aí depois nós ouvimos, né, puxa, que interessante, eu nunca tinha percebido dessa forma, porque a parábola, ela realmente abre margem para todas essas interpretações que na verdade se completam, elas se enriquecem, porque o nosso Senhor Jesus, ele é muito rico, ele é muito sábio, e nas suas palavras há sabedorias infinitas. E ele então nos cita essa parábola, né, do vinho e dos odres. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós temos aqui a figura do vinho, apenas citando algumas passagens da palavra. Salmo capítulo 104, verso 15, associa o vinho à alegria, né? O vinho que alegra o coração dos homens. Então não há dúvida, né, que o vinho é um símbolo da alegria. No Evangelho de João, no capítulo 15, o nosso Senhor Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Nós sabemos que a videira é a árvore que produz uva, e da uva vem o vinho. E não é por acaso que no mesmo capítulo, no verso 11, o que o Senhor Jesus diz? Tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a sua alegria seja transbordante.
O próprio Senhor Jesus se associa como a videira, o vinho e aquele que dá a verdadeira alegria. Aí nós temos aqui também a figura do odre. Na época do Senhor Jesus, não se usava barris, né, para fermentar o suco de uva, como nós fazemos hoje em dia. Então nós tínhamos os chamados odres, né, que eram recipientes feitos de couro, onde se colocava o suco de uva. Né, o suco de uva vai sofrer um processo chamado fermentação. Pela fermentação vai ser produzido o vinho e o gás carbônico. E aí o gás carbônico, pouco a pouco, vai laceando o odre, né, vai inchando. Inclusive é assim que eles faziam naquela época, para entender que o vinho estava maduro, né, se o odre estivesse bem estufadinho. Então o Senhor Jesus fala a respeito, né, dos odres. E nós temos uma relação direta como o odre simplesmente é um recipiente. Né? O odre é um vaso. E quantas vezes a palavra de Deus nos associa a vasos? Quando o Senhor, por exemplo, se aproxima, né, o Senhor Jesus se revela a Ananias, diz assim: Ananias, vai lá, ora por Paulo, porque ele é um vaso escolhido. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz que nós somos vasos de barro, mas em nós há um tesouro. Ele é o tesouro em nós. Vasos de barro, frágeis. Em Romanos capítulo 9, o nosso irmão Paulo também associa pessoas a vasos de honra e vasos de desonra. Então, irmãos, nós entendemos com muita clareza, né, que o odre é um tipo de vaso, e vaso fala a respeito de seres humanos. E quando nos compara com vasos de barro, e daqui a pouquinho vasos de barro, mas vasos novos, tem que vir à nossa mente Jeremias, capítulo 18, que diz que o Senhor é o nosso oleiro. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essa verdade realmente possa aquecer o nosso coração. Senhor, eu sou um vaso de barro, eu sou frágil, fraco, debilitado, mas o Senhor é o oleiro. Então, irmãos, temos aqui a figura do vinho, nos falando a respeito da alegria, e nós temos a figura do odre, do vaso, falando a respeito de nossas vidas. E nós sabemos que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Os irmãos lembram em Gálatas, capítulo 5, verso 22, o fruto, a marca, a evidência do Espírito é amor, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Irmãos, a alegria é um fruto do Espírito Santo. A alegria é simbolizada pelo vinho, e a alegria é um fruto do Espírito. E nessa parábola nós podemos simplesmente concluir como se o Senhor estivesse nos dizendo: olha, para que vocês tenham o vinho novo, que é o Espírito Santo, vocês precisam ser odres novos. E odres novos simplesmente fala a respeito do nosso novo nascimento, da nossa conversão. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, quando nós nos rendemos aos seus cuidados, nós somos feitos vasos novos. E como os meus irmãos aqui bem compartilharam, aqui antes de mim, esse trabalho de transformação é feito de uma vez por toda? Num sentido sim, mas num sentido não. Porque espiritualmente nós já somos perfeitos em Cristo, assentado com Ele nos lugares celestiais. Muitas vezes a palavra de Deus, ela expressa realidades espirituais que com a nossa mente a gente não consegue entender muito bem. Mas quando o nosso Deus e Pai nos vê unidos em Cristo, essa obra já está completa, consumada. Mas quando nós olhamos para nós, na nossa realidade, nós vemos esse processo helicoidal, em que nós passamos, pelas mesmas verdades, só que cada vez em níveis superiores.
né, num primeiro momento, né, alguma coisa, né, muito chocante na nossa vida. Eu tenho o costume de mentir, eu sou um mentiroso. Puxa, Senhor, me entrego a Ti, né, me salva da minha mentira, me purifica, me ajuda sempre a falar a verdade, né? Então é um nível, e aí o tempo passa um pouquinho e eu vejo que mentira, pela graça do Senhor, está sendo tratado comigo, mas eu noto o meu vocabulário, né? O meu vocabulário, as minhas palavras não são tão adequadas. Aí volta, né? O tempo vai passando e cada vez mais nós vamos vendo a nossa fraqueza, que somos vasos de barro, e vemos que nós dependemos desse vinho, que é o Espírito Santo em nós. Irmãos, eu pergunto, será que o Espírito Santo faz ou não faz diferença nas nossas vidas? Com certeza, irmãos, faz muita, muita diferença. Mas para que o vinho novo, o Espírito Santo, esteja em nós, nós precisamos ser odres novos. E eu fico aqui pensando, né, quantas decisões nós temos que tomar no nosso dia a dia e que o Espírito Santo realmente pode nos iluminar para que possamos tomar as decisões corretas. A gente convive com pessoas, né, em especial no meu caso com jovens, e é triste perceber como mesmo jovens deprimidos, ansiosos, tomando medicamentos, né, toda a pressão da sociedade, toda a cultura que nós estamos passando, e esse vácuo, esse vazio existencial, irmãos, como o Espírito Santo faria toda a diferença na vida desses jovens. O Espírito Santo é o transmissor da vida divina para cada um de nós. Irmãos, o Espírito Santo toma tudo aquilo que é de Cristo e transmite às nossas vidas. Então, como nós precisamos, ó Senhor, eu sou um odre nas Tuas mãos. Eu sou um vaso nas Tuas mãos. Senhor, faz-me cheio do Teu Espírito. Senhor, encha-me do Teu Espírito. Encha-me da Tua vida. Encha-me dos Teus pensamentos. Encha-me das Tuas palavras. Encha-me das Tuas atitudes. Encha-me das Tuas emoções. Encha-me do Teu discernimento. Encha-me da Tua criatividade. Encha-me da Tua serenidade. Encha-me da Tua sensatez. Encha-me do seu equilíbrio, encha-me das Tuas estratégias. Irmãos, todos esses recursos estão na pessoa do Espírito Santo. Ele é o vinho novo que vem de Deus, e Ele só pode habitar em nós, porque o nosso divino oleiro, o Senhor Jesus, nos faz vasos novos para que Ele possa habitar. Irmãos, gostaria apenas de caminhar um pouquinho em 3 textos que realmente pode de alguma forma nos fazer apreciar um pouquinho mais dessa bênção que é o Espírito Santo, esse vinho da alegria que vem habitar em cada um de nós. Talvez para ganhar um tempinho, se os irmãos não se incomodarem, apenas vou citando os textos. O primeiro é Efésios capítulo 5, verso 18, que diz: não vos embriagueis com o vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, esse texto fala-nos com muita clareza que os prazeres desse mundo são vinhos que conduzem à desordem. São prazeres transitórios que num primeiro momento nos engana com um prazer imediato, nos seduz, mas depois nos ceda, depois nos escraviza, e em seguida nós temos um vácuo existencial. Essa é a realidade da alegria desse mundo, que as pessoas têm muita vergonha de reconhecer. Quando olhamos as revistas, os outdoors, as pessoas se escondem atrás da máscara de sua face. Nós não enxergamos o coração vazio que lá se encontra. Não é à toa que o primeiro milagre, né, se a primeira parábola do Senhor Jesus foi essa, o primeiro milagre foi transformar a água em vinho. Irmãos, chega um momento em que o vinho desse mundo acaba. Chega um momento em que a alegria das pessoas acaba. E chega o momento da confissão. Não temos mais vinho, né? Temos o vazio,
temos o tédio, temos aqui que encarar, né, o vácuo que existe nos nossos corações. E aí vem o nosso Senhor Jesus, apresentando o seu vinho. E qual é o testemunho daquele mestre de cerimônias quando prova o vinho do Senhor Jesus? Ah, vocês guardaram o melhor vinho para o final. Irmão, só o Senhor Jesus tem o melhor vinho. Quero aqui falar com vocês que são jovens. Convivo com vocês por força da profissão. Eu quero dizer que o mundo seduz. O mundo oferece um vinho que entorpece. Repito, é um momento de prazer imediato. A palavra de Deus é muito clara a respeito dos prazeres transitórios do pecado, mas isso nunca vai te satisfazer. Nós convivemos com pessoas, eu repito, que se escondem atrás da máscara da sua face, mas no seu interior elas escondem o vazio existencial que tem vergonha de confessar para vocês. Então, jovens, o Senhor Jesus é o melhor vinho. Então não se embriaguem com o vinho desse mundo que provocam a desordem, mas enchei-vos do Espírito. É interessante que no grego, eu não entendo o grego, irmãos, por favor, mas lendo irmãos que entendem, nós temos ali a chamada voz média, né, que diz, sede cheios do Espírito, querendo dizer que é uma ação de parceria, que é necessário a gente pedir, a gente chegar diante do Senhor, mas também é necessário um ato de soberano do nosso Deus conceder o enchimento do Espírito. Irmãos, e será que o Senhor Jesus nos negaria do teu Espírito? No próprio Evangelho de Lucas, ele nos diz, vocês são maus. Irmãos, aos olhos do nosso Deus nós somos maus. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial vos dará, irmãos, no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo para todos aqueles que lhe pedirem. Senhor, encha-nos do teu Espírito, encha-nos da tua própria vida, clamamos a ti. O segundo texto que veio ao meu coração foi Filipenses, capítulo 4, verso 4. E eu acredito que os irmãos também sabem de cor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, o nosso irmão Paulo simplesmente estabelece o que deve ser a base da nossa alegria. A alegria deve estar baseada no Senhor. Não nas circunstâncias, não na minha condição financeira, não na minha experiência de vida, não nos contatos sociais que eu tenho. A nossa alegria deve estar alicerçada no Senhor e nunca nas circunstâncias. Irmãos, como é que o nosso irmão Paulo se encontrava quando ele escreveu essas palavras? Ele estava preso numa prisão em Roma. O nosso irmão Paulo, ele não é hipócrita. E mesmo preso, ele escreve ali a carta aos irmãos em Filipenses, onde cerca de 20 vezes ele cita a palavra alegria. Era um homem, aos olhos humanos, presos, mas no seu interior, provando toda a liberdade, toda a alegria, disponível para todo aquele que pertence ao Senhor. Aquele Senhor, né, o Senhor Jesus, que nos dá o seu Espírito. Neemias capítulo 8, verso 10 nos diz, a alegria no Senhor é a nossa força. Alguns irmãos interpretam, olha, alegrem o Senhor e vocês serão fortalecidos. Irmãos, quando o Senhor é a nossa alegria, quando o Senhor é a nossa motivação, irmãos, desde o amanhecer, Senhor, quero viver esse dia na tua presença. Quero viver pelo poder da sua vida. Quero ser iluminado pelo teu Espírito. Senhor, encha-me da tua presença. Conduza os meus passos. Senhor, livra-me de todo o mal. Irmãos, quando o Senhor é a nossa alegria, nós somos fortalecidos, renovados, revigorados. Irmãos, em nome do Senhor Jesus,
que essas palavras não sejam simplesmente um discurso aqui proferido, mas que sejam realidade prática em nossas vidas. Por favor, irmãos, eu estou aqui também pregando para mim, tá? Eu preciso muito ouvir o que eu estou dizendo. E por fim, gostaria de citar Salmo capítulo 37, verso 4. Também eu creio que é um versículo que assim que começado, muitos irmãos também sabem de cor. Deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Irmãos, tive a ousadia de pesquisar a palavra hebraica, ali no deleita-te, é a palavra oneg, que significa tenha prazer. Tenha prazer. É como se o original dissesse, olha, se você fizer do Senhor o seu prazer, o seu deleite, a sua alegria, Ele satisfará os desejos do seu coração. Irmãos, essa é uma verdade que o diabo luta para que nós nunca saibamos que é perfeitamente possível nós termos prazer no nosso Deus. Ele faz de tudo para espalhar entre as pessoas. A vida cristã é chata, a vida cristã é monótona, é cheia de regrinhas, tem que ir em reuniões, e é isso e aquilo. Ele trabalha na mente das pessoas. Mas, irmãos, quando nós realmente renunciamos todas essas propostas infernais e chegamos diante do Senhor e dizemos, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu prazer. Eu quero que o Senhor seja o meu deleite. Eu quero que o Senhor seja a minha alegria. Irmãos, o nosso irmão Paulo diz, é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Ah, Senhor, quero me alegrar em Ti. Quero olhar para a sua pessoa. Quero viver para o Senhor. Irmãos, à medida que nós vamos confessando, nós vamos abrindo o nosso coração. Irmãos, muitos de nós temos provado, o nosso Deus, Ele vai ser o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa motivação. Às vezes a gente tem palestras motivacionais, cursos de autoaperfeiçoamento, tudo isso que participa do nosso mundo do trabalho. Irmãos, ouso dizer, tudo isso é dispensável quando nós temos o Senhor como o nosso prazer, como a nossa alegria. Irmãos, quando nós temos no Senhor o nosso prazer, quando nós damos passos de fé para que Ele seja a nossa alegria, o nosso coração começa a ser afinado ao coração dEle. Certas coisas que nós gostaríamos, a gente deixa de gostar. E outras coisas a gente começa a preferir. Muitos medos que a gente tinha, a gente deixa de ter. E outros temores a gente passa a ter. Irmãos, eu tenho medo de pecar. Eu tenho medo de ofender o meu amado Senhor. Antes tínhamos medo da morte, medo do futuro. Quantas pessoas sofrem de ansiedade, depressão, estresse. Irmãos, que o Senhor seja o nosso prazer. Senhor, eu quero que Tu sejas a minha alegria. Eu quero olhar para o Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, o Senhor vai moldando o nosso coração, tirando desejos do vaso velho e colocando desejos do vaso novo. Ele vai mudando a nossa mente, vai mudando os nossos valores, vai mudando as nossas prioridades. Como eu disse, vai mudando os nossos medos, vai mudando os nossos sonhos. Nós ficamos tão afinados com o Senhor. É por isso que se cumpre a palavra. Ele satisfará os desejos do seu coração. Por que Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração? Porque Ele é o nosso prazer. Ele nos transformou de tal forma que a gente começa a desejar é a vontade dEle. A vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. Irmãos, como nós precisamos ser convencidos disso. Boa, agradável e perfeita é a vontade dEle e não a nossa. Irmãos, então, para concluir, tivemos aqui esse passeio, desculpe essa palavra, essa peregrinação, essa jornada em Lucas capítulo 5,
Então nós temos ali com Pedro um chamado, né, um novo nível de arrependimento, podemos dizer assim, naquele episódio da pesca maravilhosa. Em seguida, nós temos a cura do leproso, que é um chamado a um novo nível de purificação. Depois nós temos a cura daquele paralítico, e nós temos um novo nível de capacitação. Em seguida, nós temos o chamado de Levi. Irmãos, Levi é o nome hebraico de Mateus, o primeiro escritor, né, dos evangelhos. Né, uma vez Pedro disse, né, Senhor, né, nós deixamos tudo para te seguir, né, o que teremos na era por vir, né? Irmãos, o que Pedro deixou? Um barco e uma rede. Não, deixamos tudo para te seguir, né? Mas se teve alguém que deixou tudo para seguir o Senhor, esse alguém foi Mateus. Dos 12, ele era o único discípulo que realmente era rico e abandonou tudo para seguir o Senhor. Então em Mateus nós temos ali um novo chamado para uma vocação. E qual que é o final dessa história, irmãos? Quando passamos do arrependimento, purificação, capacitação e chamado. Qual que é o final? O final é alegria. O final é ser odre novo, com vinho novo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que essa seja uma realidade em nossas vidas. Odres novos, cheios do Espírito Santo. Amém.